Bom, galera, agora a gente vai iniciar os tecidos conjuntivos especiais que estão dentro dos tecidos conjuntivos, que são o tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e o tecido hematopoético. Vamos lá então. Começando pelo tecido adiposo. É um tipo especial de tecido conjuntivo frouxo no qual há células especializadas no armazenamento de gordura, os adipócitos. Bom, vocês já devem ter ouvido falar dos adipócitos, tá? As células adiposas diferenciam-se no mesênquima. Lembra lá das células mesenquimais? Então, são as células mesenquimais que dão origem a todas as células do tecido conjuntivo, tá? Sua principal localização é a hipoderme. Lembra que eu falei que abaixo da derme é a hipoderme? A hipoderme é tecido adiposo puro, tá? É ali que estão os adipócitos. E quando a pessoa engorda, né, há aumento de peso, acaba que há o aumento da hipoderme, tá? Porque os adipócitos vão armazenar aquela gordura, acumular aquela gordura. E onde que os adipócitos acumulam gordura? No vacúolo. Lembra que eu falei na aula de citologia do vacúolo vegetal, vacúolo animal, que é tipo uma bolsa de água? Nos adipócitos não tem essa água, na verdade é gordura que fica armazenada ali. E qual é a função do tecido adiposo? Reserva de energia na forma de triglicerídeos. Lembra lá que eu falei lá no grupo do metabolismo do glucagon, insulina? Então, lembra lá naquela discussão que a gente teve. Função de preenchimento também, tá? Modela a superfície corporal. As mulheres, por exemplo, o estrogênio, quando a gente falar de hormônio, tá? O estrogênio faz tendência do acúmulo nas mulheres de gordura no quadril. Por isso que as mulheres acabam tendo um quadril mais alargado, além da estrutura óssea também, mas também a questão do acúmulo de gordura que também faz esse alargamento do quadril, tá bom? Absorvente de choques mecânicos, então atua como protetor. Isolante térmico, né, para manter a temperatura, principalmente no frio. Produção de calor nos recém-nascidos e animais hibernantes. Eu vou falar para vocês as duas diferentes tipos de tecido adiposo mais para frente. Vocês vão entender como que ele faz a produção de calor. E a função endócrina, né? O tecido adiposo libera um hormônio que a gente vai descrever ele no sistema endócrino, chamado leptina, tá bom? Que está relacionado com a saciedade. Bom, aqui para vocês a visão de um adipócito, tá? Olha o tamanho do vacúolo, fica cheio de gordura, tá bom? Então ele tem todas as organelas, mas um vacúolo bem grande, uma reserva de gordura nele. E aí a gente tem dois tipos de tecido adiposo, tá? Isso não fala muito nos cursinhos, mas eu quis trazer para vocês, tá bom? Pra vocês terem conhecimento disso. O tecido adiposo unilocular, que é o tecido adiposo branco, tá? Que a gente tem. E o tecido adiposo multilocular, que também é chamado de tecido pardo, ou tecido adiposo marrom, tá bom? Bom, lembra lá do metabolismo dos lipídios que a gente discutiu no grupo aquele dia? Então, armazenamento de gordura em forma de triglicerídeos, que são os lipídios, né? Isso se chama lipogênese. Gênese vem de sintetizar, de construir. Então, gênese de lipo, gênese de lipídios, produção de lipídios. E liberação de energia na forma de ácidos graxos, que é a quebra desses lipídios. Lembra? Isso se chama lipólise. Esses dois processos, tanto de aumento de tecido adiposo quanto diminuição de tecido adiposo, é lipogênese e lipólise, respectivamente, tá? Bom, e aí a gente vai falar de um tecido adiposo especial, que é o marrom, tá? A gente tem um tecido adiposo unilocular, o branco, tá bom? Todos nós. Quem tem o tecido adiposo marrom? São os recém-nascidos, tá? E os animais hibernantes. Olha os ursos aí. Ursos, lontras, raposas, tá? Mas os ursos têm bastante quantidade. Bom, como que é caracterizado esse tecido adiposo marrom? Células menores com várias gotículas lipídicas e citoplasmáticas. Ele não tem como se diz, um vacúolo grande, né? Ele tem várias gotículas, vários vesículas.
O núcleo é esférico, formado no embrião e diminui após o nascimento. Não se forma no organismo adulto, ou seja, a gente não tem, os adultos não têm. E aí, qual é a função desse tecido adiposo marrom? Ele consegue produzir calor, gente. Ele coloca lá na cadeia respiratória, tá vendo? Lembra da cadeia respiratória? Então, lá na cadeia respiratória da respiração celular, esses adipócitos, eles botam uma tal de proteína chamada termogenina, essa UCP aí, ó. O que ela faz? Ela diminui a síntese de ATP porque passa menos hidrogênio pela ATP sintase. Então ela diminui a síntese de ATP. E aí o hidrogênio passa por essa termogenina. Quando o hidrogênio passa por essa termogenina, a termogenina produz calor. Beleza? Então, esse tecido adiposo marrom, ele tem muita termogenina, ele tem muita essa proteína e ele faz a produção de calor. Isso é muito importante para os animais hibernantes, porque precisam de grande quantidade de tecido adiposo e um tecido adiposo que mantém a temperatura deles, principalmente por frio, né? E aí a termogenina faz essa manutenção de calor. Outra questão são os recém-nascidos, né, principalmente da barriga, né, na fase embrionária, até a fase que acaba de nascer. Ele precisa manter a temperatura, os bebês eles perdem muito rápido a temperatura. Então, assim, é um mecanismo evolutivo para manter a manutenção da temperatura nos bebês. Então, é também um tecido adiposo muito importante para a nossa espécie humana, tá bom? Principalmente para os recém-nascidos, manutenção da vida. Tá, agora a gente vai entrar no tecido cartilaginoso. Lembra que esse era o único que não tinha vascularização? Então a gente vai começar a falar dele. Tecido cartilaginoso forma o esqueleto de alguns animais vertebrados, como os cações, tubarões, raias, que por esse motivo são denominados peixes cartilaginosos. Ou seja, essa galera aqui, ó, tubarões, raias, esses animais, eles não têm esqueleto ósseo, tá? Eles têm esqueleto de cartilagem, beleza? Na espécie humana, o esqueleto é cartilaginoso durante o estágio embrionário e depois vai sendo substituído por ossos. Muito importante isso aqui, gente. A gente, na fase embrionária, dentro da barriga da mamãe, a gente tem um esqueleto de cartilagem. E no decorrer da evolução, tá? Da nossa evolução dentro da barriga, a gente vai trocando por ossos, beleza? A cartilagem em inúmeras partes do corpo humano mesmo assim, tá bom? Como o nariz, orelhas, traqueias, brônquios, nas extremidades dos ossos e nos discos intervertebrais, que estão entre as vértebras da coluna vertebral. Beleza? O tecido cartilaginoso é avascular e é nutrido pelo tecido conjuntivo que reveste o pericôndrio. Gente, vocês vão estudar nos sistemas de órgãos mais para frente que há tecidos conjuntivos que revestem alguns órgãos, que são as pericoides. Pericôndrio, que reveste as cartilagens, periósteo, que reveste os ossos, o pericárdio, que reveste o coração, tá bom? As meninges, que reveste o sistema nervoso. Enfim, vocês vão ver daqui para frente várias membranas que revestem os órgãos, a pleura pulmonar, tá bom? Isso tudo é tecido conjuntivo. Bom, e os componentes desse tecido cartilaginoso? O tecido cartilaginoso possui principalmente colágeno em sua substância uma substância chamada condrina em sua matriz extracelular, ou seja, uma junção de muito colágeno com condrina. A matriz da cartilagem, gente, é produzida por uma célula chamada condroblasto. Gente, tudo que tem blasto no final é que vai sintetizar algo, tá bom? Vai produzir algo. Então, condroblasto produz cartilagem, beleza? Após a formação da cartilagem, a atividade dos condroblastos diminui e eles se transformam nos condrócitos, com retração de volume. Ou seja, gente, o que acontece? Os condroblastos são células grandes. Eles, no início da vida, começam a produzir muita matriz de cartilagem, muito colágeno, muita substância chamada condrina, tá bom? E aí, quando ele vai perdendo a função, o que acontece?
ele vai diminuindo de volume e ele fica pequenininho. E aquele espaço que ele ocupava anteriormente fica todo cheio de matriz extracelular. Ou seja, ele é um tecido conjuntivo porque ele tem muita matriz extracelular. E as suas células ficam pequenininhas no meio dessa matriz toda, tá bom? Porque retrai de volume. Olha aí, ó, como que acontece, tá vendo? Condroblasto, olha aí como que tá acontecendo. Ele produz em volta e depois ele retrai de volume. Olha o espaço que fica, ó, de matriz em volta dele. Tá, e os tipos de cartilagem? A gente tem cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. Esses três tipos de cartilagem vão diferir no tipo de fibras que estão em cada uma delas, ou a quantidade dessas fibras. Como, por exemplo, a cartilagem hialina apresenta poucas fibras colágenas e uma matriz mais homogênea, mais igualada, tá bom? É encontrada na traqueia, tá bom? No sistema respiratório, brônquios, laringe e extremidades dos ossos, beleza? Então, assim, ela é uma matriz resistente, tá bom? Cartilagem hialina é uma cartilagem resistente, porque tudo que tem colágeno naturalmente é mais resistente, ou seja, na extremidade dos ossos tem que ter uma cartilagem mais resistente, sabe? Por causa do desgaste, né? Na traqueia, nos brônquios, tem que manter para manter estrutura. Depois que vocês estudarem sistema respiratório, vocês vão entender que necessita que de maior resistência ali, tá bom? A cartilagem elástica apresenta fibras elásticas junto com as fibras colágenas, o que confere elasticidade. Por exemplo, a orelha, o septo nasal, a epiglote que está ali na entrada da laringe, tá bom? Bom, a epiglote, o sistema glote e epiglote, gente, controla o que vai entrar para o pulmão e o que vai para o sistema digestório, tá? Por exemplo, quando você come alguma coisa, a epiglote fecha a laringe, então não vai nada de alimento para seu sistema respiratório, tudo bem? Quando você quer respirar, a epiglote abre e entra ar ali na laringe, beleza? A orelha, ó, você não consegue dobrar sua orelha? Então, ela é molinha assim porque você tem cartilagem elástica ali, beleza? A cartilagem fibrosa apresenta grande quantidade de fibras colágenas e é a mais resistente. Está presente nos ossos da bacia e nos discos intervertebrais. Por que tem que ter essa cartilagem ainda mais resistente que a cartilagem de hialina? Gente, a coluna vertebral sustenta o corpo inteiro, a bacia também, entende? Então são ossos que carregam muito peso no decorrer da vida. Então tem que ter uma cartilagem ali muito resistente para que ela não se desgaste com facilidade. Beleza? Então, vamos prosseguindo. Olha aí, ó. Quem quer dar uma olhada em cada tipo de cartilagem. Olha como que é cada uma. Beleza? Olha a cartilagem elástica, cheia de fibras. A fibrocartilagem, ó, como que é mais organizadinho, ó, cheio de fibras de colágeno, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar no tecido ósseo. Bom, tecido ósseo, gente, é dos ossos, correto? Então, vamos falar um pouquinho dele. Tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo no qual as células ósseas ficam inseradas em uma matriz extracelular rica de fibras colágenas, fosfato de cálcio, além de outros minerais. Ou seja, gente, mais uma vez o colágeno ali presente. Você está vendo que o que justifica que o colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo. E tendo colágeno, bastante colágeno, como ele fala aí, rica em fibras colágenas, ainda associada com fosfatos de cálcio, o osso tem essa estrutura endurecida, resistente, para manter a nossa estrutura corporal no esqueleto, beleza? Os cristais de fosfato de cálcio associados às fibras fazem com que os ossos sejam bem mais rígidos que as cartilagens. Ou seja, ele dá a resistência necessária para que o osso seja diferente da cartilagem e faça parte do esqueleto. E aí dentro do osso, a gente tem uns canais chamados sistemas haversianos, tá bom? Que é o quê? Esses canais, gente, eu vou mostrar mais uma figura para frente. Ele é como se fosse um túnel, tá? Dentro da matriz óssea, que é formado pelas células que sintetizam a matriz óssea, no qual dentro dele passam os vasos sanguíneos, ou seja, os ossos são vascularizados,
tudo bem? São cheios de vasinhos que passam dentro dele, pelo sistema de Harvard, tá? Alguns livros, gente, trazem o sistema de Harvard como os canais longitudinais, tá bom? E eles trazem outro nome como sistemas de Volkmann, tá? Para os canais que estão na horizontal, tá bom? Mas assim, não precisa ficar decorando esse nome não. O sistema de Harvard, você já sabe o que é. Sistemas Harvardianos. É o nome do cara que descobriu isso, tá? Olha aí, ó. Ali embaixo na figura tá o canal de Volkmann, tá vendo? Como apontando para o transversal, para o horizontal. Beleza? Então assim, olha aí os canais lá no osso, olha os túneis. Os túneis. Em volta, um monte de célula óssea, tá vendo? Então assim, é por ali que passam os vasos sanguíneos, os sistemas de Harvard. Beleza, galera? Olha aqui, ó. Um corte, uma lâmina histológica para vocês darem uma olhada. Aqui um osso, tá vendo? E aí, como que é produzido o osso? A partir de células do tecido, né? Quem secreta a matriz óssea são os osteoblastos. Lembra que eu falei para vocês que os blastos sintetizam tudo? E os osteócitos são os osteoblastos maduros. A mesma coisa acontece com os condrócitos. Ou seja, o osteoblasto é aquela célula grande, começa a sintetizar a matriz óssea e aí ele vai diminuindo de volume e vira o osteócito, tá? E fica cheio de matriz óssea em volta dele. Beleza? É assim que o osso é formado. E a gente tem uma célula especial, que são os osteoclastos, que são células gigantes e multinucleadas, ou seja, vários núcleos originadas da fusão dos monócitos. Lembra lá que também dava origem, o que o monócito dava origem eram os macrófagos, não era? Então, assim, o que acontece? Funde vários monócitos do sangue, que a gente vai falar mais para frente, que são células sanguíneas, eles vão se juntar e vão formar os osteoclastos no tecido ósseo. Ou seja, os osteoclastos, gente, são considerados por muitos autores como os macrófagos especiais do tecido ósseo, tá bom? Mas assim, tratam-se como osteoclasto. E qual é a função deles? Eles degradam matriz óssea, beleza? Se o osteoblasto produz, o osteoclasto faz a função contrária, eles degradam. Vocês vão ver, mais para frente, quando a gente falar de tecido, de sistema endócrino, que alguns hormônios atuam nesse equilíbrio da atividade dos osteoclastos e dos osteoblastos. Ou seja, se eu tenho um hormônio que vai atuar fazendo com que construa matriz óssea, ele vai estimular os osteoblastos à atividade, beleza? Se eu quero um hormônio que quer diminuir a matriz óssea, beleza? Ele vai estimular a atividade dos osteoclastos. Show de bola? Bom, os ossos são envolvidos por um tecido conjuntivo chamado periósteo. Lembra que eu falei para vocês das pericoisas? Então, esse periósteo olha aí, gente, o tipo de célula do osso, ó. Temos o osteoblasto, ó, olha o volume dele, os osteócitos, tá vendo? Bem pequenininho. E os osteoclastos, beleza? E aí a gente tem dois tipos de ossificação, gente. A ossificação endocondral, tá bom? Como o próprio nome já diz, dentro da cartilagem, é o que ocorre na nossa espécie, tá bom? A gente tem um esqueleto embrionário de cartilagem e o osso vai crescendo dentro daquele esqueleto até ficar totalmente de tecido ósseo, tá bom? O nosso esqueleto, e aí a gente nasce, tá bom? A ossificação intramembranosa é o que ocorre dentro de uma membrana, ou seja, a membrana faz o formato do osso e o osso vai ali crescendo. Em alguns animais ocorre essa ossificação intramembranosa, beleza? E quais as funções do osso? Gente, mais para frente a gente vai ter uma aula de sistema locomotor, tá bom? Então, só dando uma introduzida para essa aula, qual é a função do osso? Sustentação esquelética do esqueleto inteiro, aloja a medula óssea vermelha e amarela,
Também é reservatório de cálcio, a gente precisa de cálcio para muitos processos celulares e para a nossa locomoção, se movimentar. E algumas doenças, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem a osteoporose, osteomalácia, raquitismo e as deficiências de vitamina A, C e D que vão implicar na síntese de matriz óssea, tá? Principalmente a vitamina D. Então, a vitamina D é muito importante para a síntese de matriz óssea. Tudo bem, gente? Agora a gente vai começar um tecido bem complexo, com bastante detalhe, então presta atenção nessa aula, beleza? E anota tudo aí que tiver com dúvida. Tudo bem? Vamos lá. Tecido hematopoético e sanguíneo. Para diferenciar, gente, o tecido sanguíneo é um tecido conjuntivo também. E os tecidos hematopoéticos, poiese, quer dizer síntese também, tá bom? É algo que sintetiza alguma coisa, tá bom? Então, hematopoiese, hemato vem de sangue, poiese vem de síntese de sangue, tá bom? Então, vamos lá. Os tecidos hematopoéticos, tá? A gente tem como exemplo o timo, a medula óssea, tudo bem? O baço. Show de bola? Então, são vários tecidos que vão compor esses tecidos hematopoéticos. Vamos lá, gente. Agora falando do sangue. O sangue pode ser considerado um tecido conjuntivo pelo fato dele apresentar células separadas por grande matriz extracelular. Bom, gente, o nosso sangue são várias células com muita matriz extracelular, que é o plasma sanguíneo, que é como se fosse a parte líquida do sangue, né? O plasma é 55% desse sangue, ou seja, é muita coisa, em vista da quantidade de proteínas, quantidade de células que o sangue também tem. Uma pessoa de 70 quilos tem em torno de 5,5 litros de sangue, beleza? E quais as funções do sangue? Transportar gases, nutrientes e excreções, transportar hormônios, proteção contra agentes infecciosos, manutenção da temperatura corporal e manutenção do equilíbrio osmótico, hídrico e ácido básico. Tudo bem? Bom, quais são os tipos de células sanguíneas? Vamos lá. A gente tem as células vermelhas, a fração vermelha do sangue, que são os eritrócitos ou as hemácias, tá? É o mesmo nome, beleza? Eritrócitos ou hemácias. A gente tem a série branca, células brancas do sangue, tá? Que incluem os linfócitos, monócitos, olha o monócito aí, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. São os nomes feios, mas a gente vai gravar, tá bom? E as plaquetas, beleza? Uma coisa também que é o controle do tampão sanguíneo. Lá em sistema respiratório e sistema renal, você vai ver que o nosso sangue tem que manter o pH ótimo, né? Senão as proteínas do sangue desnaturam, o nosso corpo entra em colapso, então tem que manter o pH, beleza? Então, assim, um dos mecanismos de manutenção do pH sanguíneo, que é a quantidade de H+, beleza? Vai ser controlado pela frequência respiratória, né? Pela eliminação ou ingestão, ou eliminação ou concentração sanguínea do CO2, tudo bem? Que vai formar o ácido carbônico, tá bom? E a excreção desse bicarbonato, tá bom? Pelos rins, que também vai participar desse equilíbrio. As duas setinhas ali apontando, uma para cada lado, representa o equilíbrio químico, tá? Então é sempre manter a quantidade, porque se aumentar um, vai diminuir o outro, beleza? Então, assim, é muito importante isso, vocês entenderem os mecanismos de tampão sanguíneo. Tampão são toda solução chamada de tampão, gente, lá na química vocês vão ver, que é solução tampão, é toda solução que varia pouco em seus valores de pH, beleza? Então, assim, é uma solução que mantém o pH, beleza? Quase sempre.
E aí as reações para vocês darem uma olhada, eu não vou entrar com isso agora não, que sistema respiratório vocês vão dar uma olhada nisso, beleza? E aí os tecidos hematopoéticos, tá? Tecido produtor de células sanguíneas. Tem um processo chamado hematopoiese. Lembra que eu falei para vocês? Localiza-se na medula óssea vermelha. O osso esponjoso. Lembra que o nosso osso tem uma parte esponjosa? Lá no locomotor vocês vão ver também o que compõe o osso. Beleza? Também está presente esse tecido hematopoético no timo, no baço, tonsilas e linfonodos, que são os órgãos linfáticos que produzem linfócitos. Beleza? Nos embriões, os principais locais de hematopoiese são o fígado e o baço, beleza? Então, o fígado também é um tecido de hematopoiese nos embriões. Show de bola, gente? E aí eu coloquei uma figura para vocês darem uma olhada na medula óssea vermelha. Tá vendo ali no osso esponjoso? E ali para vocês eu coloquei como que é o transplante de medula óssea, tá bom? Olha ali da onde que tira, da asa da bacia, tá bom? E ali insere uma seringa, tá bom? Especial dentro do osso. Esse processo é com anestesia, tá bom? E retira a medula óssea do paciente, beleza? Aqui eu coloquei uma anatomia do baço para vocês terem noção onde está localizado o baço, tá bom? Então o baço é localizado no quadrante superior esquerdo, beleza? Ali na cauda do pâncreas, olha ali, ó, tá vendo? Bem ali pertinho do estômago, tá bom? Então é ali que está o baço, beleza? E aí, gente, aqui é muito importante esse gráfico aqui. Ó, primeiro a gente tem uma célula-tronco pluripotente, que pode dar origem a várias células do tecido sanguíneo, tá bom? E aí essa pluripotente vai dar origem a duas linhagens, tá? A célula-tronco mieloide e a célula-tronco linfóide, beleza? A célula-tronco mieloide, gente, ela dá origem a eritrócitos, a plaquetas, a neutrófilos, eosinófilos e basófilos e os monócitos. Tudo bem? As células troncos linfóides, elas vão dar origem aos linfócitos. Tudo bem, gente? Então é muito importante saber essa origem celular. Tudo bem? Os eritrócitos, gente, a gente vai falar como é sintetizado cada célula especificamente, tá bom? Mais pra frente. Bom, os eritrócitos, também chamados de hemácias, né, ou glóbulos vermelhos, células mais abundantes do sangue, tudo bem? Tem formato bicôncavo, é como se fosse uma rosquinha, tá bom? Rosquinha dos Simpsons? Então, é basicamente essa forma. Por que ela tem esse formato bicôncavo? Porque aumenta a superfície de contato. E aí você tem maior absorção de gases, tá bom? Tem doenças, gente, formas de anemias, que elas alteram as formas das hemácias. E aí fica comprometida a absorção de gases. E a pessoa começa a ter um quadro de hipóxia, tá bom? Que a pessoa não consegue ter uma oxigenação adequada, beleza? No interior dos eritrócitos há a nossa estrela, que é a hemoglobina, uma proteína onde o oxigênio vai se ligar, beleza? E é o que dá a cor vermelha para as hemácias, tudo bem? As hemácias não possuem núcleo, tá bom? E não consomem esse oxigênio quando carrega, beleza? Vivem em média 120 dias e quando elas estão velhas, são degradadas no fígado e no baço. Essa degradação é muito importante, tá bom? Que ela vai compor a bilirrubina, tudo bem? Lembra lá da bilirrubina? Então, a bilirrubina as massas mortas vão compor a bilirrubina que dá a cor pro seu cocô, né? O seu cocô é marronzinho porque você tem bilirrubina, tudo bem? Então, dá graças à cor do seu cocô aéreo. Vamos lá, aí ó, as hemácias, ó, que bonitinha. Olha aí a cadeia de hemoglobina, são 4 cadeias, tudo bem? Cada hemoglobina tem capacidade de ligação com 4 moléculas de oxigênio, tudo bem?
Então, gente, quando a hemoglobina tá ligada ao oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Tudo bem? Ali, ó, o 4O2 ali na reação. Quando o CO2, um CO2 para uma hemoglobina, quando o CO2 está ligado com a hemoglobina, se chama carbohemoglobina. E o monóxido de carbono, que é tóxico, mata, tá bom, gente? Ele se liga irreversivelmente à hemoglobina. Olha ali que não tem setinha de volta, tá vendo? Por isso que o carboxihemoglobina mata, tá bom, gente? Muitas câmaras de gás na Alemanha nazista, em lugares do mundo, Vietnã, usaram monóxido de carbono para matar pessoas, tá? O monóxido de carbono é um gás muito perigoso e ele se liga irreversivelmente à hemoglobina, podendo limitar a sua capacidade de oxigenação. Tudo bem? Bom, gente, eu não vou falar esse hormônio na aula de sistema endócrino, então vou falar dele agora, tá bom? Que ele é bem simples. Há um hormônio chamado eritropoetina, EPO, tá bom? Que é produzido pelos rins, tá bom? Ele percebe que a taxa de O2 no sangue está baixa. O que ele faz? Ele faz aumentar, faz que a célula medula óssea aumente a produção de hemácias, ou seja, a eritropoetina aumenta a síntese de hemácias no sangue, tudo bem? E ela é produzida pelos rins. Essa é a função básica da eritropoetina. Alguns jogadores, tá bom? Alguns atletas tomam eritropoetina, tá? Para fazer o doping, tá? Já ouviram falar no doping? Ou seja, quanto mais hemácias você tiver no sangue, melhor vai ser a oxigenação dos seus órgãos, do seu músculo, e aí você diminui a fadiga corporal. Ou seja, você aumenta o rendimento dos atletas, né? E tomar eritropoetina é considerado por muitos órgãos internacionais uma prática de doping, tá bom? Alguns jogadores, por exemplo, que vão jogar em lugares altos, por exemplo, Bolívia, Chile, tomam eritropoetina para sintetizar hemácias para compensar o ar rarefeito, tá bom? E por que alguns jogadores, quando vão jogar nesses lugares, vão alguns períodos, algumas semanas antes, às vezes até um mês antes. Por quê? Porque ele vai para aquele lugar, ele começa a fazer exercício num local de alta altitude, tudo bem? Que é um local de ar rarefeito. E aí ele vai acostumando o organismo àquele ambiente, tá bom? Então ele vai acostumando os rins a produzir eritropoetina e aumentar as quantidades de hemácia para ele poder jogar com qualidade, tudo bem? Então, se cair uma prova do Enem assim, para vocês, o jogador João foi lá jogar uma partida de futebol na Bolívia, tá bom? Uma altitude de 2.000 metros. O que vai acontecer quando ele retornar para o Rio de Janeiro? Tudo bem? O que vai acontecer é que ele vai ter uma maior quantidade de hemácias. Show de bola? E aqui, ó, coloquei para vocês como é a síntese das hemácias, tá bom? Olha aí, tem um proeritoblasto. O legal é vocês gravarem que quem dá origem às hemácias são os eritroblastos, tudo bem? Os eritroblastos vão se modificando e vai perdendo o núcleo até virar uma hemácia, tudo bem? Bom, lembra que eu falei da anemia para vocês? A anemia é sempre uma condição, gente, que há comprometimento no transporte de oxigênio, tá? Ela pode ser pela diminuição da quantidade de hemoglobina, a deficiência de ferro, que eu mostrei a estrutura de hemoglobina para vocês, que a hemoglobina tem o ferro ligado para manter aquelas 4 estruturas proteicas funcionando. Então, diminuição de ferro também causa anemia, tá bom? E o comprometimento do formato da hemácia, como, por exemplo, a anemia falciforme. Olha a hemácia falciforme ali, ó. Ela tem formato de foice, tá bom? Por isso que é chamada de anemia falciforme. Esse tipo de anemia, o oxigênio não consegue se ligar à proteína, porque não há uma superfície corporal adequada.
corporal, que eu falo o corpo da hemácia, tá? Então, compromete a ligação com o oxigênio. Beleza. Falamos das hemácias até aqui. Então, vamos falar dos leucócitos agora, tá bom? Que é a série branca. Beleza? Leucócitos são os glóbulos brancos. Vamos lá. Os glóbulos brancos, gente, são células esféricas, nucleadas, todas têm núcleos, e sua função mais importante é defender o organismo, ou seja, fazem parte do sistema imunológico, beleza? Bom, a gente tem dois tipos de leucócitos, tá? Os granulosos, que tem grânulos no seu citoplasma, tá bom? Vesículas, beleza? São os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos, beleza? Vocês vão entender porque eles têm muito grânulo. E os agranulosos, que são os linfócitos e os monócitos. É importante gravar isso aqui, tá, gente? Porque já vi questão de principalmente quem faz prova discursiva, vinha a foto, a lâmina das células, dos glóbulos, tá? E aí você tinha que identificar qual era, beleza? Uma coisa para identificar é presença ou não de grânulo. Se tiver grânulo, você já elimina linfócito e monócito. E outras características são o tipo de núcleo, tá? Que mais para frente vocês vão ver que há tipos de núcleo em cada célula dessa. Vamos lá, vamos começar pelo neutrófilo então. Os neutrófilos, galera, possuem núcleo trilobado, olha só, hein? E possuem granulações finas no citoplasma, do citoplasma. Originam-se das células tronco mieloides, como eu falei para vocês, são mais de 70% dos leucócitos. Sua função é fagocitar bactérias e outros micro-organismos que eventualmente invadem o corpo, tá? Sendo ativados no início da infecção. Ou seja, tem a mesma função do macrófago, tá? A diferença é que ele está no sangue, beleza? Realizam a diapedese também, que é a movimentação entre os tecidos, tá bom? Então eles são recrutados, tá tendo uma infecção no dedão do pé, os neutrófilos correm para lá, beleza? Se ele tiver que passar por vários vasos sanguíneos, ele passa. E aí, lembra do pus, quando forma numa infecção abundante, né? Esse pus, gente, é formado por grande quantidade de neutrófilos mortos, beleza? Então, quando você olhar para o pus lá da sua ferida, você lembra que é o neutrófilo, beleza? Olha aí, ó, núcleo trilobado, ó, 3 lobos, beleza? Então, se cair na sua prova uma lâmina dessa aí, você já sabe que é um neutrófilo, beleza? Olha os grânulos no citoplasma e se perguntar para você que célula é essa, você já sabe responder qual é a função dela, beleza? Olha aí, meu preferido, ó, eosinófilos ou acidófilos. Os eosinófilos têm núcleo grande bilobado, beleza? Dois lobos. E granulações finas, tá? Eles também são originados das células tronco mieloides, tá bom? Sua principal função é combater invasores de grande tamanho, como os vermes parasitas, tá bom? Quando estimulados, liberam substâncias tóxicas para matar o parasita. Por isso que eles são chamados também de acidófilos, tá? São capazes de secretar substâncias antihistamínicas e bloquear processos alérgicos, tá? A capacidade dele fagocitar é muito limitada, tá? E pode realizar também diapedese. Bom, por que ele é limitado? Ele não vai fagocitar o verme inteiro, tá? O verme é muito maior que ele. Então ele se junta em cima do verme, libera substâncias ácidas, tóxicas ao parasita e mata ele, beleza? E é muito importante vocês entenderem isso. Quem for da área da saúde, quem quiser prestar para a carreira de área da saúde, depois lá na faculdade vai ter que entender que quando olhar o hemograma e ver lá os eosinófilos muito alto, o que a gente desconfia? A gente pode desconfiar de uma parasitose, ou seja, a pessoa está com um quadro parasitário, ou a pessoa está num processo alérgico, beleza? Que aí os eosinófilos são liberados a muita quantidade para evitar esse processo da histamina, tá bom? Ou pode também ter um problema na medula, por exemplo, uma leucemia ou algo assim, beleza? E aí o número de eosinófilos pode aumentar.
Mas as causas principais são as duas primeiras que eu falei. Então a gente já desconfia de cara, beleza? Olha aí, ó. Olha a lâmina aí, ó, do eosinófilo, ó. Núcleo bilobado, um monte de granulação no citoplasma, tá vendo? Então, se bater a lâmina na prova para vocês, perguntarem que célula é essa, você já sabe. Eosinófilo. Vitor Hugo falou. Então, ó, você bota lá na sua prova. E olha esse parasita aí, coitado. Olha como que tá sofrendo. Olha a quantidade de eosinófilo em volta do verme. O que ele foi fazer aí? Os caras vão acabar com ele, entendeu? Então, o eosinófilo, você já sabe o que serve, para que ele serve. Bom, olha o nosso amiguinho aí, basófilos, beleza? Os basófilos, gente, originados também das células tronco mieloides, beleza? Ele possui um núcleo irregular com grânulos de grande tamanho, beleza? Os basófilos liberam histamina e heparina. Lembra lá dos mastócitos no tecido conjuntivo? Os basófilos têm as mesmas funções, mas só que no tecido sanguíneo, beleza? E aí ele produz histamina na resposta alérgica e inflamatória e heparina, que atua como anticoagulante. Ou seja, gente, no processo alérgico, os basófilos e os mastócitos vão estar à flor da pele para poder liberando histamina a rodo, para poder ter o processo inflamatório adequado para liberar aquele agente infeccioso do seu corpo. Beleza? E aí, gente, é muito importante isso, processo inflamatório. Sabe por quê? Vamos supor agora no sua prova do Enem, na sua prova da faculdade, aí, o FMS da vida, vem lá perguntando a relação do Covid-19 com inflamação. Gente, o Covid-19 causa uma inflamação nos brônquios, beleza? No nosso aparelho respiratório, causado por grande quantidade de fatores inflamatórios, além da quantidade da reação de basófilos e mastócitos no tecido. Então, assim, se perguntar que células podem estar em grande quantidade, atuando em grande quantidade, basófilos, né? Os mastócitos também, tá bom? Para aumentar a resposta inflamatória, para combater aquele organismo ali, tá bom? A Covid-19. E acaba que pode gerar respostas sistêmicas, né? Afetar outros sistemas também. Porque o tecido sanguíneo está no corpo todo. Começa ali no pulmão, mas se espalha. Olha aqui que bonito, ó. Núcleo irregular, né? Olha os grânulos, olha o tamanho dos grânulos, beleza? Porque tem grande quantidade de histamina e heparina, beleza? Bom, aqui eu coloquei para vocês como que é a síntese de histamina, tá, gente? Os mastócitos, tá? Eu botei o mastócito aí, beleza? Mas o basófilo também faz isso, ok? Bom, eles são estimulados por uma imunoglobulina, que eu vou falar de anticorpos mais para frente, as imunoglobulinas, chamado IgE. Então, se a IgE também é um fator que está aumentado em reações alérgicas, tá bom? Que no hemograma também é identificado, beleza? Eu tô levando essa aula bem específica mesmo. Quem da área da saúde, quem gosta de áreas biológicas deve estar gostando, mas é porque eu falo de tudo mesmo e quero ficar com a consciência tranquila que se cair alguma coisa, vocês vão entender, vão conseguir responder as questões de forma bem rápida, porque sabem do mecanismo, beleza? Então a IgE se liga ali e estimula o mastócito ou basófilo a produzir histamina. Então, ó, o vermelhidão que causa, beleza? A contração do respiratória dos brônquios, ó, além de causar inflamação, ele ainda contrai, ou seja, é um problema para a respiração, uma infecção respiratória, beleza? Por exemplo, na asma, na Covid, beleza? Vasodilatação, ok? Porque as células têm que chegar rápido ali, então ele vasodilata. E também tem uma interferência na secreção gástrica, mas isso não é importante agora. Bom, o monócito, chegamos no monócito, galera. Lembra que eu falei do monócito lá no macrófago? Então, células sanguíneas de maior tamanho, seus núcleos têm, em geral, forma de ferradura e seu citoplasma não possui granulações.
Os monócitos recém-produzidos na medula óssea, a partir da diferenciação de células-tronco mieloides, não apresentam atividade fagocitária e permanecem na circulação por poucas horas. Ou seja, eles são produzidos ali nas células-tronco, vão para o sangue e depois eles migram para os tecidos onde amadurecem, beleza? E eles se transformam em células ativas de fagocitose. Tudo bem? Então, assim, eles se transformam nos macrófagos. Ou seja, a única função do monócito é produzir macrófagos e células fagocitárias. Beleza, gente? Então aí, ó. Os macrófagos têm, de acordo com a literatura, tá? Alguns livros falam que eles têm nomes especiais para cada tecido, tá? Células mesangiais nos rins, os macrófagos são chamados disso. Células de Kupfer no fígado, tá bom? Macrófagos alveolares nos pulmões. Osteoclastos, olha os osteoclastos aí, fusão de macrófagos. E nos tecidos conjuntivos são chamados de histiócitos, tá bom? Mas na verdade todo mundo é macrófago. E aí alguns autores discordam, mas eu tô falando aqui para vocês saberem o que a maioria fala, beleza? Olha aí o monócito, que maneiro, ó. Nenhuma granulação, tudo bem? Lembra que ele não tem granulação, nem ele, nem o linfócito. E aí, chegamos na estrela do sistema imunológico, tá? Os linfócitos. Bom, galera. Dando continuidade aos linfócitos, tá? Eles têm núcleos arredondados, tá bom? E quase nenhuma granulação, ou seja, são os agranulócitos, beleza? Originados das células-tronco linfóides, tudo bem? E os linfócitos podem ser do tipo B ou do tipo T, tudo bem? E aí, ó, mostra para vocês como é a maturação deles, tá bom? Célula-tronco, aí o prolinfócito, pré-linfócito, até o linfócito maduro, beleza? Bom, gente, não precisa ficar gravando isso aí, beleza? O local anatômico, tudo bem? Na maioria das vezes ele é produzido na medula óssea, ok? E ele amadurece lá no timo, tá bem? Ou em outro órgão linfóide periférico, tudo bem? Nos linfonodos, tonsilas, tudo bem, gente? Mas na maioria das vezes é no timo. Show? Vamos lá. Vamos começar então pelos linfócitos B. Tanto a produção quanto a maturação ocorrem na medula óssea vermelha. Os linfócitos B são especializados na produção de anticorpos, importante para a memória imunológica, beleza? Imunoglobulinas. Estes anticorpos reconhecem os micro-organismos e substâncias estranhas que penetram no corpo e as combatem. Lembra lá da IgE? Então tá. Então, quando você pensar em anticorpo, lembra do linfócito B, beleza? Os linfócitos T são células percussoras. As células percussoras dos linfócitos T são produzidas na medula óssea e migram para o timo onde amadurecem. Lembra lá? Linfócito imaturo e depois vira um linfócito maduro? Então tá, há dois tipos de linfócitos T, tá bom? Os auxiliadores, os linfócitos TCD4, e os citotóxicos, também chamados de linfócitos TCD8, tudo bem? Os linfócitos T auxiliadores estimulam os linfócitos B a produzir anticorpos e os linfócitos T citotóxicos a atacar e destruir células anormais ou infectadas. Ou seja, ele atua como um auxiliador, ele estimula a atividade de outras células, tá bom? Bom, e aí a gente vai falar de sistema imunológico, de resposta imunológica. E aí todo esse sistema imunológico vai estar integrado tanto o sistema sanguíneo e o sistema linfático, tá bom? Lá no sistema circulatório a gente vai falar melhor dele. Mas olha aí, vocês conseguem ver os vasos linfáticos em verde, tudo bem? Onde há transporte da linfa, a medula óssea aí dentro do osso, tá? No fêmur. Show de bola? As placas de Peyer, que são tecidos linfóides no intestino delgado, beleza? O baço também faz parte. As amígdalas, lá nas tonsilas gustativas, as tonsilas lá na garganta, tá bom?
o timo, beleza? Então toda essa galera aí faz parte do sistema linfático. Primeira coisa, gente, antes de a gente falar de sistema imunológico, tá? A gente falou lá na pele das barreiras, tá bom? E aí a gente tem a primeira barreira mecânica, tá bom? Que a gente tem várias barreiras no nosso organismo. Por exemplo, barreira mecânica, a gente tem a nossa pele, né? O muco na vagina da mulher, que protege a vagina contra esses micro-organismos. Então é a primeira barreira que tem, tudo bem? Na cavidade nasal, entra alguma coisa que pode gerar uma agressão ao organismo. Nosso organismo tenta eliminar na forma de tosse, na forma de espirro, né? Causa uma irritação, beleza? E de forma a expulsar esses micro-organismos do nosso corpo. Então, primeira coisa que faz parte desse sistema é as barreiras contra a entrada de antígenos. Antígenos é tudo pedaço de substância, micro-organismo que vai causar uma agressão ao corpo, tá bom? É ofensivo ao corpo. Aí, ó, coloquei para vocês a bactéria tentando entrar na epiderme aí, ó. E como exemplo de barreira microbiológica, temos a nossa flora intestinal, a flora bacteriana da vagina das mulheres. Por isso, quando a gente for falar de sistema reprodutor, que muitas mulheres fazem a higiene não só da parte externa, dos órgãos externos do canal da genitália feminina, mas também muitas mulheres acabam fazendo a higiene lá dentro do canal vaginal, tá? E isso é errado, que muitas vezes tira as bactérias boas, as bactérias que fazem a proteção do nosso corpo, beleza? Por isso que muitas mulheres apresentam quadros de candidíase sem saber o porquê, mas tira a proteção, as bactérias boas e a cândida fora, tudo bem? Então, a barreira microbiológica que tem no canal vaginal, que tem na microbiota intestinal, beleza? São muito importantes para evitar que tenha patógenos, beleza? Outro exemplo de barreira química é a enzima lisozima presente na nossa lágrima. Ela atua como para desestabilizar membranas bacterianas do nosso olho, que entre por via ocular, beleza? O nosso estômago também, o pH ácido, impede a proliferação de micro-organismos, tudo bem? Impede a proliferação de muitas bactérias. Esses dias, só para dar um adendo, eu estava lendo que muita gente está compartilhando um fake news falando que beber água dificulta a contaminação pela Covid-19, porque o vírus vai para o estômago e o estômago mata o vírus. Gente, isso é um erro, tá? Porque o vírus, ele se aloja no aparelho respiratório e ele pode muito bem entrar dentro da célula e replicar dentro da célula. Então você pode tomar água que você quiser, que você não vai tirar ele de dentro da célula replicada. Então, isso é mito, tá? Então, cuidado aí com o que vocês veem na internet, que há muita coisa errada. Vamos lá. E aí agora a gente vai falar de resposta imune, de sistema imunológico mais especificamente. E aí que tá, a gente, galera, tem dois tipos de resposta, tá? A gente tem a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. E para falar de resposta imune inata, a gente tem como estrela da situação os macrófagos. Por quê? Inato quer dizer que é aquilo que está inato ao nosso organismo, tudo bem? Que já tem ali, que já está preparado, beleza? Então, na faculdade, vocês vão ver, quem for fazer a área de biológicas, né, no caso, vai ver imunologia mais a fundo e vai ver como esse processo é muito detalhado. Mas, de forma bem simplificada, a gente tem um macrófago aí como estrela da situação, que entrou alguma bactéria, entrou alguém ali para fazer alguma meleca com o nosso organismo, filho, ele já entra em ação, já tenta fagocitar o máximo possível e avisar o sistema imunológico. Olha, galera, tá tendo ataque aqui, vem me ajudar porque a situação tá feia, beleza? E aí, ó, não só o macrófago tem como estrela, tem os neutrófilos, lembra? Lá do sangue, que também vai participar. E, gente, há uma célula chamada célula NK,
células NK, que também é chamado de Natural Killers, tá bom? Que são células que não tem muita atenção no vestibular, tá? Mas ela existe também e ela tem uma atividade fagocitária muito grande e ela também tem uma resposta a células cancerígenas, tá bom? As células NK, beleza? Também estão presentes. Mas as mais importantes aqui que eu quero que vocês saibam são os macrófagos e os neutrófilos, beleza? Nessa atividade inata. Então, gente, olha aí, ó. Você tem os fagócitos, né, que são os macrófagos. E aí você tem os antígenos e um vírus entrando aí, ó. Olha ele formando pseudópodes. Tudo bem? Pseudópodes, que são os tentáculos dele. Beleza? Ele entrou em contato no 1, aí o 2 ele entra em contato a ligação do antígeno com o receptor, contato do micro-organismo com o receptor. Os pseudópodes fazem a ingestão, tudo bem? Inicia-se a digestão e completa a destruição completa do antígeno, beleza? Olha o que as células Natural Killer faz. Elas têm uma tal de perforina, que ela causa a perfuração de células infectadas, beleza? E de células cancerígenas também, mas aqui o foco é as células infectadas pelo vírus. Então elas matam as células que estão infectadas e não conseguem fazer nenhuma deixar que essas células se multipliquem com o vírus dentro, tudo bem? Olha aí, outras substâncias muito importantes, ok? São as citocininas e quimiocinas. Gente, os macrófagos e os neutrófilos, eles estão lá na primeira linha de combate. Eles são linha de frente, tá bom? No combate. Aí eles vão lá, eles percebem, eles começam a liberar citocinas e quimiocinas, como por exemplo as interleucinas, no sangue, que aí essas substâncias funcionam como comunicadores entre as células, porque os neutrófilos e os monócitos de outros lugares, tá bom? Vão identificar que é aquele chamado e vão para o lugar onde está tendo a liberação dessas citocininas, para ajudar no combate inicial ali, beleza? Por isso que é a formação de pus, que vem muito neutrófilo para o local da infecção. Olha aí, mais uma vez mostrando a diapedese, tudo bem? Monócito entrando no tecido, macrófago, tudo bem? Olha aí, ó, como que fica a reação inflamatória. Ó. Toda aquela reação da histamina, aumentando o fluxo sanguíneo, vermelhidão. Pode ter febre, tá bom? A febre vem do aumento do metabolismo, que aí o aumento do metabolismo aumenta a temperatura, beleza? Olha aí, ó. Aqui, ó, a gente tem um mecanismo da vasodilatação, tá? Da inflamação. O micro-organismo estimula o macrófago a liberar citocinina e quimiocina, beleza? Ocorre vasodilatação e aumento da permeabilidade do capilar, que deixa vermelho, inchado e quente, tá bom? Ali no local. Lembra que vasodilatação aumenta a perda de calor, lembra lá do início. Macrófagos e neutrófilos migram para o tecido mediadores inflamatórios e causando dor, beleza? Então, assim, os macrófagos vão e os neutrófilos vão para aquele local onde está tendo a inflamação, beleza? Bom, e aí, galera, a gente entra na resposta imune adaptativa, beleza? Bom, pessoal, e aí eu vou fazer uma correlação aqui com o nosso Covid-19, o artista da vez aí nessa quarentena. Porque assim, ninguém tinha imunidade, nosso sistema imunológico nunca viu esse vírus, tudo bem? O que acontece? Essa resposta imune inata, gente, ela chega e ela vai para combater infecções primárias, entendeu? Alguma bactéria perdida que entra ali, você faz um cortezinho no seu braço aí, entra um monte de bactéria, aí vai ali o macrófago desencadear um processo inflamatório. Agora, uma infecção viral sistêmica, tá bom? Um vírus de HIV, um vírus da Covid-19, um vírus da rubéola, por exemplo, a gente
tem um processo de um combate à infecção muito mais complexo, entendeu? Que entra em jogo os linfócitos, tudo bem? Para combater essa infecção, ok, gente? E aí a gente vai fazer a relação da Covid-19. O que acontece? Entra o vírus do coronavírus, entra o coronavírus no seu corpo, tudo bem? E aí os macrófagos vão lá, começam a combater. E aí não tá dando jeito. Não tá dando jeito, porque o vírus é muito forte. Começa a se multiplicar nas células e o macrófago não dá jeito de combater aquilo ali. E aí o que acontece? A gente tem essas células dendríticas aí, ó. Não cai no vestibular isso aí, mas eu tô botando só para vocês darem uma olhada. Que são as tal de células apresentadoras de antígenos. Beleza? Qual é a função delas? Pegar os vírus e apresentar parte dele pro sistema imunológico. Ó, linfócito, ó, aqui, ó. Tá tendo infecção disso aqui lá, você já viu? Né? Ele vai me perguntar por linfócito. Além do macrófago, que apresenta antígeno também, essas células apresentadoras de antígenos, elas existem para melhorar a apresentação de antígeno, para ela tornar mais rápida essa apresentação de antígeno. Tudo bem? Porque o macrófago muitas vezes está lá combatendo e não dá tempo de ir apresentar antígeno para ninguém. Então, existem essas células dendríticas. E aí, filho, o que acontece? A célula dendrítica começou lá, ó, a formar o antígeno, tudo bem? A levar o antígeno lá para o linfócito. E aí, o linfócito vai se transformar em 2 tipos específicos de célula, tá bom? Primeiro, ele vai formar célula de memória, beleza? E uma célula efetora, que vai produzir a função. Beleza, gente? E aí, quais são essas células efetoras? São os linfócitos T auxiliadores e os linfócitos T citotóxicos, beleza? Que vão emitir a resposta imunológica. E aí, o linfócito auxiliar reconhece o antígeno do macrófago, beleza? E aí, esse linfócito T auxiliar, que recebeu o antígeno do macrófago e também das células dendríticas, ele vai ser responsável, gente, por ampliar a resposta imunológica. Então, além das células dendríticas irem apresentarem antígeno, esses linfócitos T auxiliares, ele é responsável por ampliar a resposta imunológica. Ou seja, ele começa a liberar um monte de interleucina para aumentar neutrófilo, para aumentar linfócito B, para aumentar macrófago, para aumentar a quantidade de linfócito T citotóxico. Então ele é para auxiliar nisso aí. Ele bota todo mundo para trabalhar. E aí o linfócito TCD8, que é o T citotóxico ativado, ele recebe tanto o antígeno e também o estímulo dos linfócitos T auxiliares, beleza? Aí ele chega lá nas células infectadas e começa a combater a infecção. E aí, filho, um monte de TCD8 começa a mandar esse vírus embora, combater as células, estimular as células infectadas. Então, agora, um paciente com Covid-19 está cheio de linfócito T citotóxico, tentando fazer com que as células pulmonares entrem em apoptose para eliminar aquele vírus e poder combater o vírus e eliminar ele do trato respiratório para evitar um processo inflamatório. Beleza? Aí o linfócito B. Olha que linfócito B legal. O linfócito B, gente, ele entra em contato com o vírus, beleza? Recebe a resposta do linfócito T auxiliador e ele vai também produzir células de memória e os plasmócitos. Lembra lá que eu falei para você que ele dá origem a um plasmócito lá no tecido conjuntivo? E aí o plasmócito vai começar a produzir anticorpos. Tudo bem? Liberar esses anticorpos. Show de bola, gente? Então, assim, é muito importante a gente correlacionar isso com o que a gente está vivendo. A gente não tem imunidade. O nosso corpo nunca entrou em contato com esse tipo de vírus. Então, a gente não tinha células de memória. O que é essas células de memória? A gente entra em contato
começa a produzir as células de memória, que elas ficam ali paradinhas, tá bom? Porque quando ela tiver uma outra infecção, uma infecção secundária desse vírus, elas já vão estar ali dispostas, porque a primeiro contato elas desencadeia uma resposta imunológica muito forte e já elimina o vírus. Ou seja, o sistema imunológico já está fortificado, já tem um número de células de memória produzida, entendeu? E aí o que acontece? O coronavírus a gente não tem memória imunológica contra ele. Então, o que aconteceu? No paciente que teve o primeiro contato com o coronavírus, até a gente produzir células efetoras, tanto de linfócitos T quanto de linfócitos B, disponíveis, né, importantes em quantidade suficiente para combater uma infecção tão pesada como a da Covid-19, então o que acontece? O nosso sistema imunológico não dá aporte de combater e tirar a infecção de forma rápida, beleza? De maneira efetiva. Então demora um tempo, beleza? E muitas vezes o paciente não consegue sobreviver a uma resposta inflamatória tão intensa, a uma resposta imunológica tão intensa, e aí o paciente vem a óbito, beleza? Então, assim, é bem importante isso. Por isso que uma produção de vacina, que a gente vai falar agora, ó, que são os antígenos não patogênicos, que são partes desse vírus, ou um vírus atenuado, é importante para a gente tomar essa vacina, né? Para simular como se fosse uma doença, porque aí o nosso sistema imunológico vai ter contato com esses antígenos, tá bom? Que são partes desse vírus, e vai estimular a produzir linfócitos de memória, tanto linfócitos T quanto linfócitos B. E aí, filho, se a gente entrar em contato com a doença de alguma forma, a gente vai ter uma resposta imunológica bem mais forte do que se a gente tivesse contato com o vírus sem ser a vacina, beleza? Então, isso é também chamada de imunidade ativa induzida artificialmente, beleza? Bom, gente, eu não falei para vocês, mas também há uma diferença em imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral, gente, é basicamente os anticorpos, tá? Que envolve os linfócitos B. E a imunidade celular é o combate das células, tá? Basicamente os macrófagos, os linfócitos T, tá bom? Se vier perguntar para vocês, vocês já sabem qual a diferença. E aí, ó, mostrando para vocês, ó, como que é a resposta, ó. Então, o paciente com Covid que se recupera, ó. O paciente tem a primeira infecção, tá vendo? E aí, ó, você não tem a concentração de anticorpos suficiente no sangue, tudo bem? Para combater essas células. E também não tem células de memória, tudo bem? Então, assim, você tem uma resposta primária que vai produzir poucas células, né? E aí, conseguiu recuperar. Essa resposta primária conseguiu recuperar o paciente. Lembra que ainda tem muitos estudos sobre a Covid-19, tá bom? Então a gente não sabe muita coisa ainda. Pode ter causas genéticas. Os idosos, por que os idosos são um fator de risco? Porque os idosos, gente, têm menor quantidade de células sanguíneas, de células imunológicas, tá bom? O tecido imunológico do idoso é fraco, beleza? A resposta é mais devagar. Então, por isso que os idosos são mais suscetíveis. Tudo bem? E aí o paciente recupera da Covid-19. Se ele entrar em contato de novo, olha a curva da resposta secundária. Tudo bem? Então a resposta secundária é muito maior, muito mais forte. E aí ele consegue se livrar da infecção. Tudo bem? Então é isso, gente. É sistema imunológico. Espero que vocês tenham gostado dessa questão do sistema imunológico, beleza? E para a gente fechar nossa aula de tecidos, beleza? Nossa última questão, que são as plaquetas e coagulação sanguínea. Bom, as plaquetas, gente, como próprio explicitado no tema aí, são responsáveis pela coagulação do sangue. Se originam na medula óssea vermelha a partir de células chamadas megacariócitos, beleza? Participam do processo de coagulação sanguínea. Olha a plaqueta ali, ó. Olha o megacariócito em azul ali, grandão. Ele vai se fragmentando e vai produzindo as plaquetas, tudo bem? Como que ocorre esse processo de coagulação, tá? O que ocorre?
Quando há tecido lesado, onde há, por exemplo, um corte, tá? Que precisa haver a hemostasia, que é parar o sangue, parar o sangramento, os tecidos lesados, as plaquetas começam a produzir a tromboplastina em presença de cálcio. Necessita de cálcio aí para fazer esse processo, tá? Gente, a tromboplastina, produzida pelas plaquetas, vai converter a protrombina em trombina, que são duas proteínas, tá bom? A protrombina é sintetizada pelo fígado, beleza? E aí a tromboplastina vai fazer essa conversão, tudo bem? A trombina, gente, ela vai ter ação sobre o fibrinogênio, tá bom? Não confunda com fibroblasto ou fibrócito. Fibrinogênio é uma substância, tá bom? Esse fibrinogênio, com a ação da trombina, vai ser convertido em fibrina, tudo bem? Essa fibrina vai fazer uma rede que vai constituir o coágulo. Olha o coágulo ali, ó, parando as células. Então essas plaquetas ali vão começar a se acumular e vai tapar o buraco, evitando que o sangue vá para fora. Tudo bem? Uma vitamina importante que a gente toma ao nascer, tudo bem? Faz parte da triagem lá no hospital, é a vitamina K, tudo bem? A vitamina K é importante nesse processo de coagulação. Sem ela não ocorre a coagulação sanguínea e o paciente pode entrar num quadro de hemorragia, beleza? Outra doença é a hemofilia, tá? Que é uma doença genética em que o indivíduo não tem fatores de coagulação e aí ele entra numa hemorragia espontânea, tá bom? Sem nada acontecer. É hemorragia interna, externa, e aí o cara tem que tratar com o hematologista para ter reposição desses fatores de coagulação para ele não vir a óbito, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula de tecidos.